Oi galera, estamos de volta para estudar trigonometria. Então, nesse vídeo nós vamos aprender sobre o círculo trigonométrico, como é que nós desenhamos o círculo, quais são as características e qual é o eixo que nos indica o seno ou o cosseno do ângulo. Então, temos aqui o eixo x e o y e já temos um círculo. Qual é a característica dele? É que o raio desse círculo é 1. Então, o raio é 1. Esse eixo x é o eixo dos cossenos. Não esquece disso. E o eixo y é o eixo dos senos. O que significa que se eu tiver um ângulo, que eu vou chamar de ângulo alfa, eu posso fazer um triângulo retângulo aqui e a projeção no eixo x me dá o cosseno do ângulo alfa. Enquanto que fazer a projeção aqui, esse valor é o cosseno do ângulo alfa e a projeção no eixo y é o seno do ângulo alfa, tá bem? Então vamos escrever cosseno, significa cosseno do ângulo alfa, e seno significa seno de alfa ou do ângulo alfa. Esse ângulo, ele pode ser zero e pode crescer. Esse é o primeiro quadrante, então nós vamos definir. Esse aqui é o primeiro quadrante. E nesse quadrante, o ângulo ele pode variar de 0 até 90 graus. Então, no primeiro quadrante, o alfa ele pode estar entre 0 graus ou 90 graus. Tá? Uma outra unidade é o radiano. Então, a gente pode dizer que está entre 0 e π sobre 2 radiano. Então, vamos só lembrar o que é a unidade radiano. Como o raio aqui é 1, se você medir o perímetro dessa circunferência, você vai ter, você pode soltar aqui e esticar. Quando você for medir, você vai encontrar que o comprimento desse perímetro é 2π. Tá? Então, vamos anotar que a unidade radiana, ela é justamente isso, o ângulo que você seleciona, ele tem o tamanho desse arco da circunferência. Tá? Então, é o comprimento do arco que você tirou, que representa esse ângulo. Se você pega ele completo, é 2π, porque o comprimento do perímetro é 2π. Então, significa que o alfa ele vai de 0 até 2π, onde 2π é quando ele chega aqui, que é a mesma coisa que 0. Tá? Então, esse é o comprimento todo. Claro que a gente também anota, como vocês já são acostumados, e isso aqui vocês vão usar muito, graus ainda. E você tem que o ângulo começa em 0 graus e vai até 90, 180, 270, 360. Então, o ângulo também pode ser representado em graus. Cuidado quando você estiver usando um calculador, porque muitas vezes você está fazendo uma conta em alguma matéria e você pode errar, porque a sua calculadora está configurada para radiano ou graus, certo? Então tem que saber exatamente qual é a unidade que você está usando naquele momento. Depois, no primeiro quadrante você tem de 0 a 90,
ou de 0 a π sobre 2. Esse aqui é o segundo quadrante. O segundo quadrante, os ângulos começam em 90 graus e vão até 180 graus. Tá? 90 até 180 graus. Ou, se você quiser escrever também radiano, você tem que ele vai de π sobre 2 a π. E isso é o segundo quadrante. O terceiro quadrante, no terceiro quadrante você tem o ângulo começa em 180, vai até 270. 180 até 270. Ou isso pode ser escrito também em radiano, indo de π até 3π sobre 2. E para terminar, o quarto quadrante, é este quadrante aqui, é o quarto quadrante. O ângulo ele começa aqui e vai até aqui, então o ângulo começa o 270, vai até 360 graus. Em radiano, isso significa que é de 3π sobre 2 até 2π radiano. Tá bem? Então, essa unidade aqui é radiano, radianos, radianos. E como eu tinha escrito, esse aqui é o eixo dos senos, onde você acha o seno do ângulo, e esse aqui é o eixo dos cossenos. Tá? Eixo dos cossenos. Então está tudo anotado. E esse cosseno e esse seno vem desse triângulo que nós tiramos aqui. Nós vamos só tirar e ampliar aqui. E eu tenho que esse ângulo alfa, aqui é o raio 1, essa parte aqui é o cosseno do ângulo e essa parte aqui é o seno do ângulo, tá? Então, só para terminar, a gente lembra que isso é um triângulo retângulo. Isso é um triângulo retângulo, porque eu estou fazendo projeção no eixo e os eixos são perpendiculares entre si. Então, esse aqui é um triângulo retângulo. E a gente lembra, então, do Teorema de Pitágoras. O que fala o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras fala que, quando eu tenho um triângulo retângulo, a soma do quadrado dos catetos é igual à soma do quadrado da hipotenusa. Então, significa que se eu pegar esse cateto aqui, elevar ao quadrado, mas esse cateto elevado ao quadrado, eu vou encontrar a hipotenusa ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. O que significa que, através do Teorema de Pitágoras, se eu sei quem é o eixo do cosseno, quem é o eixo do seno, sei fazer a projeção, construo o meu triângulo aqui e, usando o Teorema de Pitágoras, eu acho que essa aqui é a relação fundamental da trigonometria. Tá? Nós vamos usar isso sempre. Essa relação fundamental da trigonometria diz que o seno de um ângulo ao quadrado é mais o cosseno do ângulo ao quadrado, ele é igual a 1. Tá? Então tá aí o círculo trigonométrico, os quadrantes, a definição do cosseno e do seno, que nós tiramos apenas visualizando o círculo trigonométrico, extraímos o triângulo das projeções
Usamos Pitágoras e temos a relação fundamental da trigonometria que nós usaremos muito para resolver problemas em todas as disciplinas de cálculo que virão, tá? E se você estiver trabalhando com seno ao quadrado, cosseno ao quadrado mais 1, você consegue achar outras relações trigonométricas e não esqueça de que em cada situação você tem unidades diferentes para o ano.